Boa noite, meus amigos da cidade de Juazeiro. Boa noite, amigos internautas que nos acompanham nessa noite. Eu hoje tenho o prazer de estar frente a frente com Devi Sena, mais uma vez com meu amigo Valdemar Borges. Devi Sena que dispensa apresentações, porque Devides é uma das pessoas mais conhecidas aqui da cidade de Juazeiro. Acho que é difícil um juazeirense, Valdemar e Devides, que não te conheça, né? Você é muito conhecido aqui na cidade pelo trabalho que você vem fazendo de muitos anos, e daqui a pouco você vai se apresentar e você vai poder falar um pouquinho sobre o trabalho. E Valdemar Borges, meu amigo, que é empresário, é consultor. E mais uma vez, Valdemar, muito obrigado por estar aqui comigo, para a gente poder estar conversando. Eu aprendi muito com você. Entendeu? Fiquei admirado da última live que fiz com você, com a sua capacidade, o seu grau de conhecimento e de inteligência. Eu, como de costume, vou passar aqui a palavra para o nosso convidado de honra, né? Aliás, os dois são convidados de honra, mas Devides, né? Que é a primeira vez que conversa comigo, a gente vai bater um papo aqui sobre a cultura da cidade de Juazeiro. Juazeiro, que é um berço da cultura, mas que vem passando por grandes transformações. Infelizmente, ao meu ver, não são transformações boas que aconteceram aqui na cultura. Eu acho que falta um pouco da valorização, mas eu vou passar aqui para Devides, para que ele se apresente para você, porque de repente tem algumas pessoas que ainda não te conhecem, Devides. Pode... Pois é, então... Você disse que acabou de dizer que dispensava uma apresentação. Eu espero que dispense realmente, para que a gente não se atenha muito a esse fator, né? O que eu faço, todo Juazeiro conhece. Essa é uma pauta sempre muito instigante, né? Eu acho que nós todos temos uma dívida, inclusive nós, agentes, fazedores, promotores, promovedores da cultura na sua essência, na sua resistência, não é? Porque cada um de nós temos resistido de alguma maneira. Porque fazer resistir cultura no lugar onde não existe política pública pensada para a cultura, no lugar onde existe uma administração, uma gestão absolutamente aquém do processo, totalmente alheia a qualquer situação. Então, é muito complicado e é instigante, porque não é possível não dar uma certa repulsa, uma certa energia de revolta quando você fala. Não é a gente que conhece Juazeiro, porque a gente é juazeirense. Eu sou juazeirense. Eu nasci na rua, no Alagadiço, na rua Cícero Feitosa, atualmente Rua do Fórum. E de lá descambei para o Alta Maravilha. Terminei de crescer entre o bairro Alta Maravilha e o Santo Antônio, onde me projetei artista. Tá certo? Mas assim, sempre em Juazeiro, sonhando com coisas. Eu cresci vendo coisas, vi uma Juazeiro feliz, uma Juazeiro alegre, né? Uma Juazeiro produtiva, onde as pessoas respiravam aquilo tudo, e elas não tinham nem tanta consciência assim. As pessoas faziam porque estava no DNA delas. Juazeiro era uma cidade iluminada, nós tínhamos arte por todas as partes. Quer dizer, há pessoas equivocadas que dizem que Juazeiro não é, que esse é um título gratuito que surgiu de algum lugar, diz que Juazeiro é uma cidade cultural, Juazeiro é o berço da cultura, mas esse título não fui eu que dei, não, né? E nem foi um título à toa, não. Mas assim, o fato é que é preciso pensar Juazeiro pela sua essência, e a essência de Juazeiro é cultura, mas as pessoas não compreendem. Inclusive, quando elas partem para o pleito político, elas vão numa defesa, num discurso de uma construção de uma Juazeiro que a gente não compreende por onde passa essa construção. Pelo essencial, realmente não é. A gente tem percebido que não é. Então, assim, eu acho inclusive uma oportunidade ímpar para que a gente possa pensar em chamar, inclusive, todos esses pretendentes, né? Essas pessoas que estão pleiteando aí, muito pretensiosamente, o cargo de prefeito, que é um cargo que traz algum garbo, que traz algum
algum status, porque senão as pessoas não estariam correndo atrás como estão. Mas eu percebo que não é Juazeiro que elas querem. Elas querem o poder. É o poder para agir da mesma forma, com a mesma truculência, para perseguir, para maltratar, para usufruir, para enriquecer. Compreende? Não é Juazeiro que elas querem, nunca foi. Nós temos Petrolina, que é uma cidade aqui do lado, e é impossível não comparar. Pelo aspecto cultural, não vamos comparar, porque não tem comparação. Petrolina nunca vai chegar aos pés de Juazeiro. Não. Isso me honra, me orgulha de poder dizer que Petrolina, nesse aspecto, jamais chegará aos pés de Juazeiro. Agora, existe um negócio de um desenvolvimento dilacerado, desenfreado, que torna Petrolina uma cidade cada dia mais linda. Os investimentos naquela cidade, na estrutura, não é verdade? Petrolina é uma cidade linda, uma cidade edificada sobre os pilares do cimento, do concreto, do asfalto. Foi pensada para ser rica. Juazeiro não. Juazeiro era uma cidade que deveria ser hoje patrimônio cultural da humanidade. Juazeiro deveria ser uma Olinda, Juazeiro deveria ser aquela outra... de Minas, Ouro Preto, Paraty. Quer dizer, Juazeiro tinha tudo para ser, mas não, a incompreensão, a falta de sensibilidade de quem governa, de quem governou Juazeiro foi tamanha que eles não só viram, como eles protagonizaram as ações de destruição da memória dessa cidade. Eu sou um artista extremamente preocupado com a memória da minha terra. Só dando uma pausa aqui. Devilis é uma máquina de falar, minha gente. A cabeça dele processa muito bem. E esse assunto. E a gente vai chegar lá, tem muita coisa para a gente falar aqui. Você vai ouvir muitas coisas que Devilis vai trazer aqui para a gente. Ele chegou aqui agora, a gente não combinou nada. Né? Eu até perguntei se ele queria dar uma olhada no roteiro, ele disse que não. Então, já me admirou pela coragem, entendeu, Devilis? Você parece que, me parece, né, que eu não conheço pessoalmente, estou conhecendo hoje, parece que não foge da guerra, não, da batalha, não. É porque você me fez uma provocação sobre o aspecto da minha existência. Não, se a gente não tem domínio sobre a sua própria existência, a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo aqui. É verdade. Então você me provocou numa veia boa. Valdemar, por favor, se apresente, pessoal. Boa noite, meu amigo Ramiro, boa noite, meu amigo Devilis. É um prazer imenso, Devilis. Eu tenho uma admiração assim que é interessante que às vezes a gente não consegue expor as admirações e aqueles que a gente admira por falta de oportunidade desse Juazeiro que você disse. Pequeno diante da grandeza, entenda? Né? Pequeno diante da grandeza. Nós somos grandes e pequenos porque pensamos muito pequeno. E deixamos magiar essas condições políticas apresentadas por você, que nada mais é do que políticas públicas pessimamente administradas, diante de se voltar a um planejamento da cultura. Juazeiro, como você diz, ele é natural, a natureza, ele transpira a cultura. Eu sempre brinco, e você falou, tudo tem suas épocas diferenciadas, hoje é uma época avançada, inclusive eu parabenizo o seu Fábio, boa noite também aos internautas, quando eu disse a você que eu sou da época do chá das 5, né? Eu transpirava a política, era um adolescentezinho, mas que fazia parte de um convite que vinha da escola, nós nos encontrávamos naquele ponto cultural, onde foi apresentado muitos artistas que, para sobreviver e prosperar, tiveram que sair de Juazeiro, buscar situações favoráveis fora de Juazeiro. Porque aqueles que aqui ficaram, hoje vivem nessa dificuldade que estão. Eu sempre brinco também, David, já falei até em outra live, que sempre encontro amigo meu, que aqui nós temos um dom artístico, os cantores de barzinho. Hoje eu encontro mais nos bares de Petrolina, muito bem colocado por você, pela sua organização, planejamento, de que em Juazeiro, que era o berço de nós nos encontrarmos em todos os bares, da onde se promoveu muitos artistas de barzinho que hoje se projetaram. Você tem razão de ser. Né? Então, quer dizer, diante dessa realidade, Devilis,
Eu acho que esse bate-papo vai ser enriquecedor. Eu acho que você traz, o que eu quero de você é isso. O que nós estamos buscando aqui são as políticas públicas, para que hoje esses políticos que aí estão, que buscam esse cargo que você acabou de colocar, possam enxergar de uma forma de comprometimento. Não é só forma de hoje buscar o eleitor a partir de uma situação, de uma proposta que não resulta lá na frente em uma consolidação efetiva, de um contrato real, porque nós vamos estar aqui para cobrar. Então, quer dizer, daí esse enriquecimento que eu digo, e na clareza desses internautas que aí estão, que nós possamos abrir a cabeça e dizer, olha, nós temos hoje riquezas, precisamos continuar lapidando, porque realmente a cultura ela existe. Eu vejo que ela deve estar adormecida, e aí é que eu vou buscar você aqui, instigar você, para saber aonde que essa cultura está adormecida e aonde nós podemos despertá-la no sentido de organização planejada para um próximo governante a gente poder efetivamente cobrá-lo. E na verdade a cultura de Juazeiro, ela não está adormecida porque ela adormeceu, né? A cultura de Juazeiro, na minha opinião, deram um diazepam para ela e meio que forçaram a cultura de Juazeiro a estar nesse estágio de como se estivesse dormindo. Na verdade, Juazeiro é uma cidade rica. Juazeiro, que é cidade de grandes artistas, né? Mais uma vez, repito, um berço cultural. Juazeiro de João Gilberto, Juazeiro de Manuca, Juazeiro de Ivete Sangalo, Juazeiro de Deville Sena, Juazeiro de Geraldo Pontes, Fabrício Fatel e tantos outros, né? Então, estão querendo adormecer a cidade de Juazeiro culturalmente falando, mas a cultura ela jamais vai morrer. E Devides falou muito bem no início da sua fala, onde ele disse que Petrolina jamais chegará ao nível cultural de Juazeiro. Eu acho que sim, porque Juazeiro é isso, Juazeiro é cultura, Juazeiro ele respira cultura. E falando sobre cultura, Devides, nós temos 3 universidades aqui, públicas, né? Aqui da rede, e aqui da rede privada também. E essas instituições têm contribuído de alguma forma para a cultura aqui de Juazeiro? Olha, eu acho que existe um déficit muito grande da educação para com a cultura. Da educação de um modo geral. Mas não começa na universidade. Talvez termine na universidade. Mas começa muito lá atrás. Eu acho que a educação tem uma dívida absurda com a cultura. Porque a maneira como não trata a cultura... Quer dizer, eu cresci estudando na Escola Maria Goretti, que ficava ali também no Alagadiço, nas imediações ali do INSS, as séries iniciais, nós fazíamos fila em frente à escola. Eu estou falando agora do papel da educação, né? E para nós conhecermos coisas e compartilharmos essas coisas. Então, nós cantávamos numa desenvoltura extraordinária. Em 1978, o hino do centenário de Juazeiro, acho que é de Padre Luna e Laís de Luna Brito, é um hino extraordinário. E nós cantávamos na celebração do centenário de Juazeiro. Isso nós vão quantos anos? 40 são 143 que Juazeiro tem agora? Eu nem sei, eu não vou saber a minha idade, na agenda de Juazeiro. 46 anos. 46 anos. Pois é, há 46 anos atrás. E nós crescíamos com isso. Nós sabíamos o que era a celebração do mês do folclore, porque nós tínhamos essa vivência na sala de aula. O déficit, a dívida que a educação tem, a educação em Juazeiro é uma educação irresponsável. Eu acho que essa irresponsabilidade da educação parte do poder público. O poder público é absolutamente incompreendido sobre qualquer aspecto. As pessoas querem gerir Juazeiro, mas elas não conhecem Juazeiro. É aquilo que eu falei antes, numa conversa informal que tínhamos aqui. Eu acho que as pessoas não querem Juazeiro, elas querem posições dentro de Juazeiro que a cidade possa oferecer. Entendeu? Garantindo talvez status. Olha, então o processo de deficiência, de dívida da educação com a cultura,
começa lá nas séries iniciais. Fundamental. Desencadeia lá na universidade. As nossas universidades, se a gente for olhar direitinho, elas são mais tomadas por estrangeiros do que por nativos. Verdade. Então, eu não vou saber dizer com exatidão, com precisão, qual é o papel que realmente, eu acho que dá uma contribuição. Ressalva a Univasf. A Univasf é uma universidade muito preocupada com esse aspecto. A universidade, assim que chegou aqui, a Univasf, ela desenvolvia um trabalho extraordinário com jovens que passaram pelo teatro e depois desencadearam num processo. Era remunerado. Eles eram bolsistas, mas eles não eram universitários. Eles desenvolviam um programa dentro da universidade com teatro. Teatro científico, evidentemente, mas era teatro. Não estava desvencilhado da cultura, da valorização artística, nada disso. Estava tudo dentro do aspecto. Então, quer dizer, aí quando nós perdemos o Centro de Cultura agora, por ingerência de gestão, por incompetência administrativa, porque os políticos de Juazeiro não têm força. Eles não têm, primeiro eles não têm amor. E depois eles não têm força para pegar Juazeiro e tratar dela. Compreende? Então assim eles deram as costas para o problema e o Centro de Cultura foi fechado com a proposta de uma reforma que viria em seguida. Nós fizemos muitos movimentos para que aquilo não acontecesse, o fechamento efetivo da casa, mas aconteceu. Aí depois, apoiados na pandemia, eles se acomodaram. Há quem diga, boca miúda, que aquilo ali virou um espaço de comitê de política. Eu não estou fazendo uma afirmação, mas está aí nas redes sociais, em algum lugar da imprensa. Só para concluir a sua pergunta, quando fechou o Centro de Cultura, a universidade, a Univasf, inaugurou em Petrolina um teatro lindo, super equipado, com 430 lugares. No miolo do centro de Petrolina, ali nas imediações do centro de convenções. Olha, extraordinário teatro. Abriram a pauta para mim, me convidaram para fazer a inauguração com o meu projeto de teatro escola, que foi, na verdade, impedido de dar seguimento, porque no dia 13 de março, foi o terceiro dia de espetáculo, que seriam 12 dias, o teatro a universidade fechou, porque Juazeiro baixou o decreto, saiu na frente, baixou o decreto da pandemia. Nessa ocasião, nós tínhamos no Brasil 3 casos em São Paulo. 3 casos, mas Juazeiro tinha pressa de declarar logo calamidade pública, estado de emergência, eu não sei qual é o nível do faturamento dos praias. Não poder ter licitação. Então, aí Petrolina inaugurou esse teatro, que é um de 2 espaços culturais da Univasf, que aqui tem um elefante branco que não dá acesso a ninguém, que é aquele centro ali, no próprio prédio da Univasf, que a gente sonhou com aquilo ali como um teatro, mas não foi. Aquele espaço ali não é assim tão fácil como foi o espaço lá em Petrolina. Então, assim, para falar a verdade, a UNEB tem um trabalho. A UNEB tem um trabalho de memória, de registro, de retratação de pessoas, de nomes, de personalidades. No segmento artístico mesmo, cultural, eu acho que a UNEB tem um trabalho excepcional de memória. Isso pode se considerar uma grande contribuição, né? Então, assim, dessas 2 universidades eu posso falar das universidades particulares, o que elas querem é dinheiro. Só isso. Porque tudo, na verdade, gira em torno de dinheiro. Então eu não vou falar, não vou entrar no mérito delas não, porque não merece nem a consideração. E a gente vai entrar nesse mérito aí do dinheiro também. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o Centro de Cultura, sobre esse abandono do Centro de Cultura, mas eu quero direcionar a pergunta, que é a mesma pergunta que eu fiz para a Devires, a Valdemar, porque Valdemar é empresário, é consultor e também é gestor. O que é que falta, Valdemar? Devires, eu vou ser sincero, ao seu lado eu vejo assim uma situação de clareza e os pensamentos nossos batem, alinham todo esse sentido de que está ocorrendo, eu não discordo em nenhum momento. Eu venho, inclusive, aproveitando esse momento de pandemia, eu quero aproveitar para cobrar junto, porque realmente você colocou uma coisa interessante. Se fechar no estado de emergência, onde se tinha 3 casos em São Paulo,
qual era o nosso objetivo diante da nossa realidade e diante de nós estarmos aqui cobrando de universidades. Qual o momento que as universidades se posicionou em relação a poder nos dar uma certa tranquilidade no grau de ciência, acima de tudo, aquela que no grau de intelectualidade, que hoje de ensinamento, poderia estar dominando uma organização de uma força-tarefa para criar melhor entendimento e facilitar no sentido de informação e gerar mais tranquilidade no sentido de reconstituir tudo aquilo que ficou para trás. Essa questão teatro-escola, que eu quero colocar assim com evidência, buscando fundamental, eu lembro que uma vez você me fez um convite, eu tinha meu escritório no Grande Hotel, quando você me chamou a ir lá assistir, e quando eu cheguei, por incrível que pareça, encontrei um teatro lotado, João Gilberto, super lotado, e não tinha nem lugar para sentar, e você disse, fique aí na escada, você aconselha aí que o negócio aqui tá cheio. E quando eu olhei, que quando iniciou, que eu vi o brilho nos olhares das crianças, aquilo ali me deixou e lembrar que eu, mesmo naquela época do Chá das 5, não tivemos a oportunidade de ter um pouco de teatro que era dado a oportunidade daquela forma que você estava colocando aquelas crianças a vir entender o que é um teatro e, acima de tudo, assistir uma peça teatral. E aquela que eu vi era um histórico muito bem traçado, desenhado, que é essa cultura e é, dentro dessa cultura, essa educação que precisamos. E essas gestões que precisam entender a base da educação a partir da cultura, para que possa, acima de tudo, ocupar aquela grandeza que existe dentro de muitos da cultura juazeirense, que estão aí querendo, na verdade, expor o seu potencial cultural e poder, acima de tudo, também criar uma educação voltado a outro tipo de atividade, a não ser essa questão de estar voltado a um celular, a um computador, a um jogo de game, e ver situações reais. Porque você, David, eu vou lhe ser sincero, não é por estar aqui com você, amigo, sabe que eu sou muito realista, mas eu tenho, diante daquilo que eu vi na prática, e chegamos a sonhar em um teatro territorial, que eu cheguei a dizer a ele, que eu estive na casa dele com um amigo em comum, e nós estávamos, e alguém disse, rapaz, tem um ônibus ali, não lembro bem de onde era, que estava para ser doado. Eu digo, vou pedir a doação para o consórcio de Vilas e vou entregar no seu teatro, né, cultural, voltado a essa organização, e você circular durante os 10 municípios do território com teatro e escola. Então, de Vilas, eu sei que hoje, tenho certeza que as universidades não têm contribuído, de forma alguma. Falta muito alinhamento, falta muita integração, falta ouvir as pessoas. Aí é que eu lhe digo, eu acredito que não se faz educação sem que tenha hoje de forma participativa e, acima de tudo, transparente, envolvendo aqueles que conhecem, os conhecedores. Porque no normal, quando vem de cima para baixo. E as coisas vêm já engessadas e querem oferecer aquilo que imagina que a gente possa engolir. E no normal nunca nos favorece no sentido de crescimento natural. E sempre deixa a gente, sempre com a pulga atrás da orelha, no sentido real das questões a ser resolvidas. Vamos falar com o pessoal de casa aqui. Graças a Deus tem muita gente nos assistindo. E eu vou pedir a você que está nos assistindo que compartilhe essa live para que possa chegar a mais pessoas. Muita gente aqui já compartilhou, mas eu peço que você compartilhe para outras pessoas, compartilhe para os seus amigos, compartilhe. Não é todos os dias que nós vamos ter Valdemar Borges, principalmente Deville Sena conversando com a gente. Então, David, eu me sinto muito honrado de você estar aqui comigo hoje, nessa noite, fazendo parte dessa minha live. Eu me sinto muito feliz e quero já te agradecer por estar aqui. Você enriquece e enobrece a nossa live. Está aqui com a gente a Helena Carvalho, sempre presente com a gente aqui, meu amigo Joseph Redai, Dr. Silvino Júnior, sempre presente nas nossas lives. Dr. Silvino, um abraço, sou seu fã. Estou fazendo perguntas aqui já. Tem a Pati Dias, está aqui também participando, a Pamela Bianca, minha vizinha, o meu amigo Samuel Laudílio também está com a gente, Fabrício Fatel, sabe quem é Fabrício Fatel, David? Conheço de vista. Conheço de vista. Abraço para Fabrício Fatel,
Valdeir Santos, Estela Câmara, Joelma Nogueira, Giovanni Souza, um abraço, meu amigo Giovanni Souza está mandando aqui um abraço para o Devis. Muita gente aqui, graças a Deus, muita gente aqui participando da nossa live. A Paty Dias está fazendo aqui um elogio para o Devis, né? Diz: Devis, uma pessoa ímpar para representar os artistas da região. E muita gente, graças a Deus, Valdemar, aqui participando da nossa live. E continuando aqui o nosso bate-papo, embora, Devis, a nossa cidade ela exale cultura, ela possui uma carência, né, enorme de pontos turísticos e culturais, sobretudo aqueles acessíveis a todas as classes sociais. Como levar a cultura para os bairros, escolas, enfim, como democratizá-las? Tem que ser a partir das políticas públicas. Pensar das políticas públicas estruturais que favoreçam, que dê condição. Eu digo, o termo favorecer, ele é incompreendido quando a gente diz favorece. Porque as pessoas acham que quando diz favoreça, a gente está por trás de um balcão, negociando o nosso papel, negociando a nossa função, e isso não é verdade. Entende? Então eu acho que deve ser a partir de políticas públicas sérias, efetivas, que democratize o acesso à cultura, porque nós trabalhamos de modo... o amigo citou muito bem a questão do projeto Teatro Escola. É um projeto extraordinário, que tem uma beleza extraordinária e atua de forma sensível, porque eu acho que o princípio das coisas da ordem passa pela sensibilidade mesmo, e na construção de uma memória afetiva extraordinária, e as pessoas mais tarde lhe reconhecem e lhe retrata pelo que elas viram dentro do seu processo de crescimento e de evolução particular, através das idas e vindas ao teatro. Porque não é só o teatro, mas é o teatro, é a música, é a dança, é a poesia, é o sentimento, é a sensibilidade que está ali envolvida, sabe? E aí, eu digo que o processo, nós já tivemos políticas públicas através da Fundação Cultural, uma gestão aí passada, e foi um trabalho extraordinário que os meninos fizeram, porque a equipe que geria a Fundação Cultural era uma equipe formada por pessoas assim, extremamente sensíveis e totalmente desprovidas de vaidade, porque eu acho que tem um negócio de ego pelo meio das coisas, um negócio de vaidade, né? Um negócio de excentrismo assim, que não favorece as coisas e coloca as pessoas assim numa escala de egoísmo e de futilidade, e de banalidade extraordinário. Então, dizendo para você, e nós tínhamos políticas públicas aplicadas na Fundação Cultural naquela época, se não me engano foi no ano de 2001. De 2001 a 2004, eu acho que foi mais ou menos isso, foi o período que aconteceu a Fundação Cultural, e as crianças na periferia. Quando é que você imaginou que na periferia, pensei na pior pela sua condição estrutural, tivesse aula clássica, com profissionais extraordinários no calibre de Adelaide Terra Nova, no calibre de Geraldo Pontes. E as crianças, as meninas se encantavam, porque a Fundação Cultural preparava a criança, entregava a criança, sabe, uma pedra bruta na mão daqueles artistas, e as crianças dançavam. Tinha orquestra sinfônica, fundamentada ali, com as crianças da periferia. Você via aquelas crianças vindo de suas comunidades, de suas periferias, para aula, aquilo era sério, para aula de violino, para aula de violão, para aula de sopro, para aula de corda, e as crianças encantadas com aquilo tudo. Então nós tivemos essa experiência recentemente, porque não está tão velho assim. Recentemente, era um processo de inclusão cultural extraordinária, porque não adianta pensar em política pública isolada, não é? Canalizada para o óbvio. Se as políticas não chegam até Carnaíba, até Juremal, até Massaroca, porque em todo lugar tem arte,
em todo lugar tem artista, em todo lugar tem um sonhador, sabe? Em todo lugar tem um fazedor de cultura, em todo lugar tem. As pessoas só não são enxergadas, elas só não são vistas, elas só não têm a oportunidade de se manifestarem, de manifestarem suas essências. Compreende? Então eu acho que é um equívoco estrutural, administrativo, de uma gestão pública fadada a não dar certo. Eu não estou fazendo crítica à gestão pública atual, quem ouve deve até pensar. Eu estou fazendo crítica a todas essas gestões que trouxeram essa descontribuição desgastante para a nossa arte, para a nossa cultura. Então eu acho que, talvez eu tenha lhe respondido, mas eu acho que é através de políticas públicas efetivas, permitindo o acesso ao que as pessoas gostam de fazer. Porque lá na periferia, lá no coração da periferia, tem menino que gosta de uma boa música. E ele pode ser instigado a tocar uma boa música, a compreender a importância de João Gilberto para a música no mundo. Nós temos um dos nomes mais respeitados na música mundial. E a escola irresponsável de Juazeiro não trabalhou com seu aluno explicando, olha, esse é João Gilberto. Eu estou falando de didática mesmo. Eu estou falando de forma didática. Esse é João Gilberto. Esse é um gênio da música popular brasileira no mundo. E saiu de Juazeiro, assim como você pode ser. Pode estar em você esse potencial. As pessoas vão ser instigadas. Verdade. Entendeu? Mas elas não são. Porque você diz que Juazeiro passou por um processo de dormência, não. Juazeiro foi atropelada violentamente. Juazeiro foi abusada de todas as formas. Foi estraçalhada, foi violada. Passaram por cima. Sabe como o rolo compressor assim que passa por cima, machucando os valores e as coisas elementares e essenciais? Então pronto, mas eu digo que o princípio da ordem está na compreensão. Qualquer que seja o gestor, conheça a cidade que você quer para gerir. Como gestor, Valdemar, o que fazer para resolver esse problema? Deveres, na verdade, como a gente trabalha com gestão e elabora, na verdade, planos de organizações, Valdemar, fala só um pouquinho mais alto, tá bom? e espero que eu possa aí levar ideias voltadas ao que eu estou ouvindo de Deveres. Eu sou muito prático e dinâmico, então eu construo, na verdade, diante das falas, para que a gente possa efetivar. E o propósito maior de realmente a gente trazer Deveres aqui é buscar dele, instigar dele, como ele colocou muito bem colocado, a situação real hoje da cultura de Juazeiro. E diante da minha experiência em planejamento voltado à gestão, eu diria, Deveres, que quando você deu as sugestões, eu só diria que diante das normativas de organização, nós deveríamos integrar. Na verdade, é uma integração voltada no normal. Nós colocamos sempre Secretaria de Educação e Cultura. Não sou contrário, é um propósito de facilitar e gerir de forma administrativamente. Mas no normal, nós sabemos do peso da educação e sabemos do peso da cultura, que você colocou muito bem. Mas eu diria que, se nós integrássemos realmente, porque às vezes, inclusive, eu já encontrei, como eu trabalho em muitos municípios, Secretaria de Educação e Cultura, onde a sede da educação em um lugar e a cultura em outro. Quer dizer, é uma forma de afastar. Você não consegue integrar. E quando você fala hoje que a escola de Juazeiro, de Carnaíba, pertence a Juazeiro, a de Juremal pertence a Juazeiro, e o propósito das escolas no conceito educacional e cultural são os mesmos. Então, o que busquemos diante de uma realidade é de encontrarmos realmente essas pedras preciosas no lado cultural, que às vezes estão nesses locais, não só nas periferias, como também nas áreas rurais, e voltado a apenas despertá-lo, ajudar no conceito deles, no sentido geral de dizer, esse menino aqui é próspero, esse menino aqui pode ser um João Gilberto. Mas como ele pode ser um João Gilberto se ele não sabe quem é João Gilberto? Se ele não foi dado o devido ensinamento que um juazeirense também humilde aqui de Barro Vermelho, que saiu daqui também humilde,
né? E se projetou a nível mundial, levando uma musicalidade própria, criada por si mesmo, diante de uma organização. Então eu diria, nós temos, mas para isso, nós temos que despertar e dizer, você é capaz, porque nós tivemos alguém que também conseguiu alcançar. Né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver muitas divulgações sobre Ayrton Senna, aqueles motivacionais. Né? E no normal você nota que Ayrton Senna procura apresentar da onde ele saiu e o que ele buscava, e diante de uma referência que ele sempre teve. Então essa referência muito bem colocada por Deveres seria, na verdade, a nossa história cultural diante de todos aqueles que contribuem com a cultura e que hoje possa ajudar diante da realidade daqueles que existem. Então, o que estamos colocando realmente é não integrar Deveres. Precisamos integrar essas ações, precisamos buscar ouvir essas pessoas para que a gente possa levar a todos eles, seja na periferia, seja na área rural, situações favoráveis para que eles possam despertar. É o meu pensamento diante da sua fala e eu agradeço muito porque isso me deu uma grandeza de trabalhar planos voltados a uma organização de gestão voltada a isso. Você, Deveres, tem quantos anos que trabalha com a cultura, com artes aqui? Tem uma amiga minha que ri quando eu digo bem assim, estou no serviço artístico e cultural de Juazeiro há exatos 36 anos. Um cara de verão já, né? 36 anos sem deixar de produzir um ano. Sem deixar de revelar pessoas um ano. Eu já influenciei mais de 600 pessoas nas artes. Representei um pedaço de mim no exterior, em São Paulo. Um ator maravilhoso, Ricardo Andrade, vendo aquele vídeo e fez um comentário emocionado e ele disse assim, se alegre e sinta-se festejada, porque tem um pedaço de Deveres em São Paulo, no Rio de Janeiro, no México, nos Estados Unidos, na Argentina, em São Paulo, no Rio, em Salvador. Então tem pedaços de Deveres por muitos cantos do mundo. E esses pedaços saíram de você. Porque saíram de mim mesmo. Eu digo que eu tenho assim um ventre teatral, sabe? Agregador, que recebeu gente, que fomentou. Sabe por quê? Talvez eu tenha um pouco disso na minha personalidade artística. Porque eu fui descoberto depois de concluir a 4ª série em 1979, não estou fugindo do assunto, não, estou fugindo da pauta, pela professora Cristiniana. Cristiniana, maravilhosa. Professora de português. Foi, e ela era diretora da minha escola, Maria Goretti, no primário. E Maninha Cristiniana, junto com Renilde, que era vice-diretora da tarde, e eu sonhando com coisas, mas a gente não conhecia o teatro, não sabia nada do teatro, só conhecia o circo. Naquela época não se falava em teatro. Teatro era um negócio muito fechado para uma burguesia limitada, onde um menino nunca, jamais, porque eu sou filho de ninguém, gente. Só tinha balão em Juazeiro quem vinha com um carimbo no sobrenome. Não era o nome que importava, era o que estava por depois dele, era o sobrenome. Se não fosse Figueiredo, Pontes, Calazans, Argentino, não estou falando mal dos dobres nomes que eu respeito, Valverde, Centro-Sé, se não trouxesse, se não fosse Aguilar, se não trouxesse esse DNA carregado de peso, não era nada. E eu não trazia nada. E foi Maninha que disse assim, olhe, você tem talento, menino. Eu tinha 11 anos de idade. Você precisa procurar um grupo de jovem da igreja, porque lá tem teatro. Foi a dica que Maninha me deu. E eu demorei a procurar o grupo de jovem, porque eu tinha que trabalhar com 12 anos. Eu tinha 11 irmãos. Meu pai era carpinteiro. Tinha que sustentar, tinha que vestir, tinha que calçar, tinha que alimentar, tinha que educar, porque era uma época em que a educação... tudo era comprado. Hoje a criança recebe tudo gratuitamente, recebe uma contribuição no final do mês para ir para a escola. Naquela época nós tínhamos que levar até o tempero para fazer a merenda.
o tomate, o pimentão, o coentro, o que fosse, a gente tinha que levar para fazer a merenda para a gente comer. Porque a escola não tinha. E parece que naquela época o governo não tinha obrigações, mas nós gostávamos da escola. Entende? Então, assim, foi em uma dessas manifestações do folclore que maninha cristiniana, que depois, mais tarde, eu soube através de Rosália Costa me chama de Chiquinho, que é o meu nome original, e ela diz: Chiquinho, você precisa saber que maninha cristiniana morre de orgulho de você. Cristina morreu e eu não sabia desse orgulho todo que ela tinha por mim. Porque eu vim de lá das entranhas dela e foi ela quem me indicou o caminho. Porque assim como aquele menino que um dia foi indicado pela professora cristiana, tem centenas, dezenas de centenas de milhares de meninos por aí, talvez esperando com o mesmo brilho no olho que você citou, aquela oportunidade, aquela dica, aquele pequeno acesso da porta ou da lona que ele mergulha e que vai de cabeça, como diz Nelson Rodrigues, que mergulha de cabeça com o olho vendado do mais alto trampolim, sem medo de cair sobre o sonho. Isso é o artista, e o artista nasce com você. A gente não inventa meios, não. Devilis, aí a pergunta que eu faço para você com... Eu falo de 30 e... Não, tá falando bem. Com esses 36 anos, 34, 36? 36 anos dedicados às artes, né, à cultura de Juazeiro. Qual a sua opinião? A cultura, a arte em Juazeiro, ela vem sendo valorizada, ela melhorou ou ela piorou? Mas é evidente que não. Que valorizada que nada. Nem reconhecida. Nem reconhecida. Eles derrubam tudo com a maior falta de sensibilidade. Isso é pura falta de cultura, pura falta de conhecimento. Quando você pega um machado, como o Misael, lá, meu amigo adorável, fez com o cais e derrubou e passou o machado, derrubando o cais de Juazeiro. O cais era um cenário... Só para um pouquinho. Para onde, gente? Para perto de mim aqui. Você me desculpa, eu não sou um artista das câmeras, sou do palco e a gente não se limita, se condiciona a esse espaço. Então, só ilustrando... Misael Aguilar, você estava falando. Quando Misael, com aquele desejo de imitar a orla marítima de Salvador, derrubou o cais, foi de uma Misael, por favor, foi de uma insensibilidade e aquilo caiu sobre a cabeça de Bebela, sobre o coração de Bebela. O coração de Bebela sangrou. Aquele cais inspirou quantos poetas, gente, quantos artistas, né? Quantos ciúmes de Caetano Veloso não foram projetados a partir daquele olhar sobre o rio, com toda modéstia, com toda simplicidade. Não é verdade? Quanta poesia foi construída ali, naquele trilho de cimento grosso, trabalhado, moldado à mão. Mas aí derrubou por falta de sensibilidade. Isso é uma projeção da desvalorização, não só da desvalorização, mas da insensibilidade, do desrespeito absurdo, do abuso, de você entrar para o poder público e achar que você tem autoridade, autonomia para chegar ali e derrubar, para chegar ali e mandar fechar, para chegar ali e dizer não quero mais porque não interessa. É isso que acontece. Juazeiro passa por um processo de desconstrução cultural extraordinário, onde todo mundo tem responsabilidade, inclusive a população tem grande responsabilidade, porque a população é responsável, conivente, cúmplice. Eu quero falar mais coisas, mas eu estou tentando me conter. Pode ficar à vontade. Para não ser muito assim, ostensivo, mas Juazeiro passa por um processo de desconstrução e isso se dá pela desvalorização lá atrás, pelo desrespeito. Valdemar, aí eu pergunto para você, a sua visão como gestor, será se o gestor, aí Devilis ele não fala só desse atual que tá, mas aí ele volta um pouco no tempo, quer dizer, ele volta muito no tempo, ele fala de Misael, e aí eu me lembro também da época de Joseph Bandeira, porque eu tenho 44 anos, e
essa desvalorização da cultura, da arte juazeirense, será que os gestores eles não entenderam que a arte ela inclui as pessoas, principalmente aquelas pessoas, como o David falou, as pessoas que não tinham poder aquisitivo, porque antigamente para fazer arte você tinha que ter dinheiro, você tinha que ser de berço, você tinha que ser de uma família tradicional, tinha que ter sobrenome, mas a arte ela inclui, ela tira o jovem da criminalidade. A arte, ela te ensina a ser uma pessoa melhor. Mas só não lhe cortando, só para não perder esse Pode gancho. falar. Esse é que é o perigo. Porque a arte constrói um indivíduo independente, sonhador. E sendo você um indivíduo sonhador, você é capaz de transformar o universo a partir de uma revolução interior que você é capaz de proporcionar em você. Porque com a arte vem a politização humana. Isso. E eles não querem gente politizada, porque eles não querem ser colocados na berlinda, tendo que responder a questionamentos do qual eles desconhecem. Era só um adendo. Aí eu pergunto para Valdemar. Valdemar que não quer que fale, Valdemar que é pré-candidato a prefeito aqui da cidade de Juazeiro, e não é porque eu estou à frente, Valdemar, mas eu acho que você tem capacidade plena, entendeu, de administrar, porque você é conhecedor. E aí eu te pergunto, Valdemar, o que você faria se você fosse o prefeito de Juazeiro? O que você faria para resolver esse problema da cultura, esse problema cultural, que parece que está entranhado no conceito de vida da população, como o David falou? Porque esse não é um problema só do político, mas é um problema cultural do povo em si. Ramiro, deixa eu colocar, quando você ouve Deville diante de uma situação real, porque a palavra, quando você inclui, né, e quando você transforma, porque ela não só inclui, né, ela também transforma as pessoas, evolui em todo sentido, até de pessoa humana, de organização e divisão. Então a cultura, se você for colocar nos históricos, inclusive de manifestos, né, de movimentos sociais, de movimento revolucionário, a cultura era a base de toda a organização, aonde realmente você confrontava a partir das questões políticas existentes e florava através da cultura, mesmo na época da ditadura militar, né, que a gente hoje se confunde numa realidade do que foi ditadura, do que era realmente democracia e do que era necessário para o engrandecimento, acima de tudo, a partir da capacidade que você tinha de absorver esse conhecimento e você crescer. E é isso que hoje é impedido, como é muito bem colocado por David. Ele lhe dá um limite onde você não pode crescer e você não deve crescer. Mas diante disso, David, como gestor, não como pré-candidato, colocado como Ramiro, né, até porque não tem partido, mas eu diria para você uma seguinte forma: eu sou gestor porque eu trabalho com gestão. Desde quando você monta um consórcio, você monta um município com 10 municípios, você imagina. Então eu tenho a obrigação de entender de gestão pública e da administração moderna, voltada a organizar, entender o que está acontecendo, a partir do que a gente possa cobrar esses gestores essa responsabilidade. Então o que eu estou buscando de você aqui, a fazer entender, é que você traga esse sentimento real, de forma participativa e sentimental em todo sentido, porque quem passa sabe e sente mais, porque no normal eu posso opinar, mas na realidade eu lhe diria, quem sente muito é aqueles que hoje estão convivendo diretamente, como você tem convivido, e tem esse histórico de 36 anos de regressão. Eu sempre digo que Juazeiro hoje regrediu 30 anos e acaba de aumentar mais 6. Os 6 de Deville seria 36 anos de regressão, porque quando você regride de forma cultural, você realmente influencia em todo sentido negativo da cidade, que transpirou e que enriqueceu em todo sentido de vida com a cultura. Se nós hoje podemos chegar em todo lugar que eu chego, Deville, que eu viajo um pouco, você é de Juazeiro da Bahia, terra de Ivete Sangalo, você é de Juazeiro da Bahia, terra de João Gilberto. Então, quer dizer,
Você me deu um sobrenome, você me deu uma riqueza de informação. E aí eu não posso, de forma alguma, desprestigiar e menosprezar aquela pessoa que me engrandeceu. Para não dizer, Juazeiro é tudo isso. Salvo-conduto, aqueles que conseguiram sair para sobreviver e desenvolver culturalmente. Então eu lhe diria, nós precisamos ver isso com clareza num momento desse, entender as palavras de Deville, não como crítica, no sentido de não entender o que é necessário se mudar, até porque a revolta da crítica nem sempre traduz uma situação de sentimento negativo, e sim de buscar, pelo menos que eles acordem e se atentem que precisa mudar, e que os juazeirenses, como bem colocado por Deville, são coniventes. Eles é que são responsáveis. Pense aí se agora existe plano de governo, dentro do seu plano de governo, um plano cultural, e que, se possível, seja avaliado, discutido e debatido, para que a população possa cobrar. Então é por isso que eu coloco, quando eu digo, vou montar um consórcio, eu estou aqui como gestor, porque a minha preocupação é que todos esses prefeitos que eu passei, nenhum tem responsabilidade de ter uma visão diante dessa realidade. É por isso que nós estamos passando por que estamos passando. Tem uma pergunta aqui do pessoal de casa, né? Mas antes eu queria falar aqui, a Joelma Nogueira está dizendo aqui, estou amando ver o Deville falar. Eu também estou amando ver o Deville falar. Nós estamos. Plínio Fabrício também, Plínio Fabrício está aqui com a gente, Reinaldo Neves, Dirley, meu primo, também está aqui nos assistindo. E tem uma pergunta aqui, fizeram um elogio aqui bacana aqui para o Deville. Deville, você deveria ser o prefeito de Juazeiro, na verdade, Deville. Como as pessoas olham para você. Engraçado, né? E aí, o Samuel Laudílio está perguntando aqui, Deville, Juazeiro é cultura sem dúvida, mas o juazeirense é sensível a essa verdade? Escolher pessoas para nos representar que não estão nem aí para esse patrimônio cultural tão imenso e importante é reflexo do que a maioria dos juazeirenses são, desconhecedores e insensíveis? Esse é o Samuel Laudílio. Samuel, eu acho que o juazeirense não é insensível, não. O juazeirense não é insensível, não. Eu acho até que nós somos sensíveis demais. Nós temos muita sensibilidade à flor da pele. Mas eu acho que no que se refere ao aspecto cultural da cidade, ao aspecto artístico da cidade, à valorização, eu não tenho que me queixar do público de Juazeiro a respeito da minha sobrevivência, da minha existência, da minha resistência cultural e artística. Porque se eu não tivesse o público do meu lado ali, fomentando comigo aquela aventura, talvez eu não tivesse chegado a 36 anos. De extrema dedicação. Porque para você viver 36 anos, você tem que comer. Você tem que ter um mínimo de dignidade na sua existência. Eu busquei essa dignidade na arte, no teatro. E eu encontrei. Eu sou um artista muito digno. Eu digo que as pessoas são treinadas, aí a gente volta ao princípio da discussão, onde a gente diz que a gestão tem grande responsabilidade, melhor, tem grande irresponsabilidade. A educação tem uma falha assim absurda, porque a falta de sensibilização, a falta de sensibilidade não está propriamente no juazeirense. No juazeirense talvez esteja a consciência da responsabilidade do seu exercício supremo no ato de votar, de eleger, de criticar, de analisar, de avaliar. Então esse potencial eu acho que a população não tem. Tiraram a oportunidade da população desenvolver no aspecto revolucionário, crítico, político, no sentido de fazer acepção, com acepção realmente da palavra. Então eu vou dizer para Samuel que o processo todo se dá por uma conjuntura de coisas, de pessoas, tá certo? Que nem compreendem o quanto elas estão alinhadas nesse processo do desfazer, do desmerecer, do destruir, do acabar, entende? Do desmanchar. Elas não têm consciência, e isso é que é muito perigoso. Porque quando você tem a pretensão de quebrar aquela cadeira e você faz com consciência, você já tem um negócio premeditado, sabe? Consigo, racional,
consciente de que você está predisposto a quebrar aquele móvel. Agora, quando você faz isso involuntariamente, sem a consciência de que quebrou, de que tem responsabilidade sobre aquilo ali, isso é que é muito perigoso. Então essa involuntariedade das pessoas, tá? Talvez essa preguiça de discutir, de indagar, de perguntar, de questionar, de entender que elementar para a vida e para o nosso sustento não é apenas o feijão, o arroz, a mistura. A gente precisa de arte. Acho que seria da vida sem música. Tire a música da vida da gente. Tire o som da vida da gente. Tire para ver o que acontece. Nós somos indivíduos incompletos. A arte existe porque só a vida não basta. Eu queria pregar uma deixa sobre a importância da música na minha vida. Meu pai tem Alzheimer e Parkinson. Ele hoje, o que tranquiliza ele é a música. Ele passa o dia ouvindo música e você não sabe, inclusive, a hora que ele canta, que ele tranquiliza, que ele consegue viajar na música, né? Então, quer dizer, você vê o grau de terapia que é a música em todos os sentidos. Que é a arte. Que é a arte. Valdemar, por que a cultura está intrinsecamente ligada com a educação? Eu lhe diria, como sempre, na organização administrativa, eu coloquei desde o princípio, sempre se coloca Secretaria de Educação e Cultura. Você agrega, na verdade, a capacidade de você entender a cultura a partir de uma boa educação, como o David colocou bem. Diante de que possa entender que a educação é o primórdio da cultura, acima de tudo, quando você utiliza a ferramenta da educação, onde você possa daí despertar a cultura de forma integrada. Eu não consigo ver a educação sem a cultura e nem a cultura sem a educação. Porque eu acho que o crescimento do indivíduo, se fala muito que a educação é transformação. E eu diria que a riqueza da transformação tem a capacidade de transformar também a cultura de forma evolutiva. A atrair, melhorar em todos os sentidos a qualidade da cultura, a entender o que é cultura, a crescer visualizando a cultura, hoje você aprender o que é cultura. Como você coloca? Nós temos aqui nas escolas, você não sabe quem são aquelas pessoas que se projetaram nacionalmente e internacionalmente, que são de Juazeiro e que aonde nós chegamos, possa ser até que pessoas daqui possam dizer, você aqui, garoto, você é de Juazeiro, de João Gilberto. Talvez ele não saiba quem é João Gilberto. Se não tivesse o nome do Teatro João Gilberto, para ser sincero, eu diria que já começaríamos a ter dificuldade de entender e saber quem era João Gilberto. Mas eu tive só complementando, eu tive uma grande dificuldade e tenho até hoje. Porque por conta do movimento de fluxo de criança que vai para o teatro, levado por mim, guiado pela minha mão, para aquela casa de espetáculo com aquele nome, você sabe que as crianças começaram a construir a imagem de João Gilberto em mim. Então elas se reportam a mim como João Gilberto. E inicialmente era engraçado a criança dizer, João Gilberto, vai ter teatro que dia, numa abordagem que fazia. E eu inicialmente achei engraçado. E depois esse negócio foi ficando tão comum, que foi começando a me incomodar e me aborrecer. De maneira que eu já começava a abrir o espetáculo, lá no telão, eu colocava uma imagem de João Gilberto, o nome de João Gilberto, e uma imagem minha com o meu nome. E eu dizia, quem é João Gilberto? Se eu apagasse, diziam que era eu. Então, para eu, o papel da escola, eu fazia no teatro, porque comecei a me incomodar. As crianças estavam construindo uma ideia errada de quem era quem. Ou seja, João Gilberto se efetivava na minha imagem e eu não tinha nome para aquelas crianças. Como seria eu um artista sem nome?
para dar esse reconhecimento todo a João Gilberto? Será que ele precisava disso? Você vê a grandeza. Mas é Coisa extraordinária. Aquele que leva ao conhecimento, né, o mínimo que seja, diante da solução, você levou o teatro, e que o teatro, por fim, tinha o nome de João Gilberto, como eu coloquei. Se nós não fixássemos esse nome no teatro, talvez não soubéssemos em grandeza quem é João Gilberto. Eu não sabia. Acabaria de desfazer. Então eu diria, Deveres, que eu vejo em toda a conotação de crescimento e organização administrativa, o que falta realmente é muito simples, amigo. O que está faltando é entendimento, é comprometimento, como o Deveres falou, porque no geral não existe um compromisso maior. No geral também, acima de tudo, a preocupação do juazeirense em entender desse compromisso quem é capaz e que pode ser efetivamente cobrado com esse comprometimento. Quer dizer, é como Deveres veio, até para colocar, porque foi muito bem colocado por ele, quando ele diz o seguinte: eu me preocupo porque os políticos de Juazeiro só se preocupam com a cultura na época da eleição. Ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Que esses que talvez estejam nos ouvindo, nos assistindo agora, entenda que o que ele está falando é uma pura verdade. E vocês estão aí dizendo que ama Juazeiro, eu amo Juazeiro, eu tenho o maior amor por Juazeiro, eu quero o melhor para Juazeiro, eu nasci em Juazeiro, todo mundo nasceu em Juazeiro. E aí, diante de uma realidade prática, administrativa, o que vocês têm a oferecer a Juazeiro? Coloque a prova diante de uma realidade e dizer: aqui tem um plano cultural e eu possa explanar diante de um plano de governo que possa, na verdade, ser cobrado. Porque nós só sabemos de plano de governo aqui, de gaveta, de arquivo bibliotecário. Na verdade, nós não temos conhecimento. Então, aquilo que eu estou ouvindo de Deveres, eu venho ouvindo não é de agora, é de muito tempo. Então, agora, vocês que estão aí nos assistindo de forma curiosa, querendo entender o que Deveres iria trazer no contexto, nós estamos tratando das políticas públicas para que alertemos a população de Juazeiro no conteúdo eleitoral de entender o seu compromisso, a sua responsabilidade de fato. Porque é muito fácil hoje apontar o dedo para um cidadão que se apresentou, inclusive pós-campanha, eleito como garçom. E para Juazeiro e o Brasil todo, refletiu-se em quê? O que foi que trouxe diante da nossa capacidade de entendimento que elegemos um garçom? Foi desprestigiando a formação profissional? Não. Foi entendendo que nós precisamos entender Juazeiro num conteúdo maior de responsabilidade deles. Não é pelo fato de desprestigiar um garçom. Pelo contrário, todos nós temos oportunidades, inclusive de crescer em qualquer profissão e grandeza, e principalmente diante do conteúdo administrativo. Mas temos que entender que não aprendemos de um dia para o outro a administrar uma cidade de Juazeiro com 240 mil habitantes. E não é assim. Então não podemos ver Juazeiro, como você colocou financeiramente, quando se vê só orçamento, onde se entra 58 milhões. E diante de uma organização dessa, nós não entendemos o que o juazeirense precisa. Então, se nós tivermos muito dinheiro e não soubermos administrar, e sabendo que esse dinheiro não é nosso, que a responsabilidade sobre o fato do dinheiro ainda é maior. E aí nós nos perdemos no conteúdo de entender. Então é essa grandeza que eu estou buscando em você aqui, né? E que a gente espera que daqui a gente possa citar, a nível de que foi citado aqui João Gilberto, Geraldo Pontes, Bebela, e que a gente possa lembrar de muitos que não estão hoje, talvez, entre nós, e aqueles que estão, e que talvez esteja até decepcionado, desestimulado, e que possa ter realmente uma cobrança maior de quanto hoje o político vai hoje trazê-lo para dizer: olha, fulano, aqui está aqui o artista, eu estou apoiando. Sorte, e ao mesmo tempo, falta até de questão comercial, sorte por não ter showmício, porque realmente o artista seria mais prestigiado na época do showmício, dava até um cachezinho, mas na realidade o engano era maior, se utilizava de fim financeiro e aonde não tinha realidade. Então essa na verdade é a história da regressão, é onde nós começamos a nos perder, não entender que o político ele tem acima de tudo uma obrigação
do conteúdo administrativo. Senão nós não temos um resultado satisfatório para atender e resolver isso que você está tentando há 36 anos. Parece até brincadeira, mas a gente já tem mais de 1 hora de live. Parece que tem 20 minutos que a gente está falando. Quando a conversa é boa, quando a gente conversa com pessoas inteligentes, as horas passam assim que a gente nem vê. E eu me sinto honrado de estar aqui entre essas duas figuras, né? Valdemar Borges, David Seno, e me sinto honrado de estar aqui com vocês, aqui aprendendo com você, David, né? Primeira vez que a gente conversa pessoalmente, já assisti alguns espetáculos lá no Centro de Cultura João Gilberto, mas nunca tive a oportunidade de conversar com você pessoalmente. Eu realmente estou aprendendo, assim como o Valdemar também está aprendendo aqui muito, né? E, David, o Centro de Cultura ele foi fechado agora durante a pandemia, né? Com uma reforma, né? Essa reforma, e aí a gente já vai para a última pergunta, né? Para a gente encerrar. Essa reforma, ela aconteceu lá no Centro de Cultura. E eu queria falar aqui também sobre um vídeo que eu vi. Eu assisto vários vídeos seus na internet, porque geralmente quando você posta algum vídeo, ele roda a cidade toda. E aí eu assisti já alguns vídeos seus e eu senti um Deviles assim, muito triste, muito frustrado com o que vem acontecendo com a cultura aqui da cidade de Juazeiro, né, com esse desprestigiamento do artista, né, juazeirense. E eu vi um vídeo seu que você fala que um auxílio que foi prometido a vocês não foi cumprido. E um mísero auxílio de R$300, né? Não, não foi exatamente isso, não. Nós participamos de uma edital, um edital bem simplificado, feito, executado, apresentado pela Secretaria de Cultura, e com valores ínfimos de R$300 por pessoa, e teve pessoas que colocou um projeto contemplando 4, e aí tem R$1.200, enfim. Houve um processo de desorganização nos encaminhamentos, que quando chegava lá no pagamento, travava mesmo. Então, assim, um processo que ia várias vezes, voltava várias vezes, a falta de compreensão, eu acredito que houve uma falta de compreensão por parte dos proponentes do edital e uma falta de clareza no diálogo com a classe artística que estava inserida naquele processo. Então eu fiz uma reclamação porque o processo estava moroso e estava gerando um desgaste físico e psicológico muito grande, porque todos nós estamos na berlinda, fizeram até um meme meu dizendo a boca colada no chão. Uma boca colada no... É um pouco dramático dizer isso, mas tem um pouco da verdade nossa no instante. Na caçapa, com a boca colada no chão, respeitem a gente, respeitem... E foi uma reivindicação, mas isso aí resolveu. O Centro de Cultura não fechou por ocasião da pandemia. A pandemia começou aqui, para ser mais preciso, no dia 13 de março, que essa data nunca vai sair da minha cabeça. Foi quando o meu espetáculo foi interrompido pelo decreto do prefeito atual. E a pandemia começou no dia 13 de março. O Centro de Cultura fechou em maio do ano passado. Faria um ano agora. O Centro de Cultura, eles tiraram falta de gestão, incompetência do gestor na época do Centro de Cultura, entendeu? Que não dialogava bem com a classe artística, com os artistas, sabe? Falta de gestão da política municipal, falta de operacionalidade, de seriedade por parte dos políticos em instâncias maiores que dialogavam diretamente com o governador. Nós fomos engabelados, nós fomos usurpados do direito de usufruir daquele teatro, porque o teatro foi malandramente fechado, sabe? Por volta de entre maio e julho do ano passado. Eu não sei com precisão a data que foi fechada, não foi nesse período aí. O fato é que nós já ficamos sem teatro no segundo semestre do ano passado. E nós voltamos a trabalhar, passamos o ano mendigando espaço para fazer um trabalho ou outro. Com uma parceria com o Colégio Modelo, através da Secretaria de Educação do Estado, nós conseguimos ainda transformar aquele espaço num espaço sempre, de vez em quando, utilizado pelas profissões.
E o João Gilberto, a primeira coisa que eles fizeram foi retirar todas as poltronas. Depois tiraram todas as cabeações, os fios todos do espaço, da estrutura, porque realmente o espaço precisava passar por uma reforma estrutural urgente. Nós reivindicamos essa reforma estrutural. Nós não queríamos uma maquiagem mais, porque o teto poderia desabar na cabeça do público e dos artistas. O palco poderia a qualquer momento afundar com o artista em cima dele. Entende? O refletor poderia desabar e causar uma... Poderia. Eram tragédias previsíveis, não é? Mas nós queríamos que o teatro fosse fechado para o início da reforma e com prazos para a conclusão da reforma e reabertura do teatro para que nós conseguíssemos trabalhar. Era só o que nós queríamos. Mas eles não quiseram assim. E eles fecharam o teatro. E é um barato, porque conta-se a boca miúda aí pela imprensa do local que o espaço, e eu acredito que não há nenhuma verdade nisso, o Centro de Cultura está lá servindo de gabinete para um político aqui da cidade, né? Ele está transformando aquilo ali no seu escritório particular, onde ele recebe, despacha, etc. e tal. Eu não quis tomar pé disso ainda. Eu ainda não quis tomar pé disso ainda, porque eu fiquei meio desencantado com o espaço e bem mais encantado com o espaço que a Univasf me ofereceu em Petrolina. Então, como eu preenchi o meu desencanto com o encanto do teatro de lá, então não me sobrou muita energia para ir lá e brigar e meter o pé na porta, assim, com a força da expressão, para dizer, epa, política aqui você não faz não. Eles não sabem nada. Eles não compreendem coisa nenhuma. É qualquer coisa para eles. O que para nós é elementar, para eles não significa nada. Infelizmente é isso. E aí eu pergunto para Valdemar, para a gente finalizar. Valdemar, você como administrador aqui da cidade, aí eu vou lhe cutucar mais uma vez. O que a gente vê, Deviles, essa troca de... a responsabilidade não é nossa, né? Que eu já vi pessoas falando, pessoas que são ligadas à gestão, dizendo o seguinte, essa responsabilidade não é nossa. O Centro de Cultura é administrado pelo Estado. Pelo governo do PT, que tem um prefeito do PT, que tem o mesmo grupo político em instâncias estaduais e municipais. É o mesmo grupo. Era só uma questão de diálogo e de interesse. Então não justifica minimizar coisas, dizendo que você não tem responsabilidade, porque é o Estado, eu sou o município. É nada, isso é ridículo. Não faça esse tipo de colocação. Você tem responsabilidade, a responsabilidade maior ainda, porque você é omisso. Verdade. E a pergunta era justamente nesse sentido. Eu não sei. E aí, não, muito bem, foi perfeito a sua colocação, David. Perfeito, porque assim, enquanto eu e Valdemar, a gente acompanha o que acontece com você, o que acontece com os artistas aqui de Juazeiro, você vivencia. Então você sente cortar na sua carne, né? Por mais que a gente sinta, por mais que a gente imagine a dor que vocês sofrem, você sente, na verdade, a dor. Você sabe o sofrimento que isso tudo lhe causa, esse desconforto que lhe causa por conta desse abandono, por causa dessa falta de políticas públicas voltadas para a classe artística da nossa cidade. E aí, Valdemar, o que você acha que leva um gestor a abandonar um espaço tão importante para a cidade de Juazeiro como é o João Gilberto? Porque o João Gilberto é de uma riqueza. O João Gilberto eu já fui inúmeras vezes para assistir o Edésio Santos e já fui ali para assistir festival uma vez no Festival da Sanfona, trouxeram um sanfoneiro dos melhores do mundo, que eu acho que ele é italiano, veio para aqui, eu fui lá assistir, e outros números que eu fui lá assistir. Então um espaço muito importante para a cidade de Juazeiro. E o que é que você acha que leva um gestor simplesmente a abandonar? Ramiro, eu estive conversando, inclusive, com o gestor anterior. Nós nos encontramos, se eu não me engano, no aeroporto em Salvador, e nós estávamos só com um relato rápido, e começamos a conversar, e eu falava de algumas coisas que eu pensava, ele estava para assumir, né, no primeiro mandato ainda.
E eu falava, eu sempre disse, inclusive na época da testemunha que viajou muito comigo, e eu sonhava sempre com um ponto da cultura em Juazeiro. E eu via, Devires, até eu gostaria de ouvir a sua opinião, aquela praça da igreja sempre para mim transpirou cultura. Cultura nos prédios existentes, histórico a nível ali do próprio museu, da própria situação da maçonaria, né? E tivéssemos ali uma concha acústica, bem simples, mas bem dotada de uma situação que pudesse ter uma liberdade. Hoje, com a tecnologia que pudéssemos ter ali naquelas árvores sombrias, tivesse realmente, vamos dizer, uma mesa de cimento fixa, com acesso à internet, com ponto, na verdade, aberto de internet, tivesse aquele beco da cultura que passa ao lado ali, voltado a todos aqueles prédios, vendendo livros de poesia, diante de uma organização que finais de semana fechasse aquilo ali, logicamente com um movimento de veículo, e deixasse aberto para transpirar a cultura, de forma espontânea e criativa do juazeirense. Eu tenho certeza que o juazeirense seria capaz de dominar e organizar administrativamente tudo aquilo ali, de forma natural. Agora, quando você faz uma pergunta dessa, o que levou o gestor realmente a colocar em depreciação todo sentido de organização da cultura, impactando diretamente o João Gilberto, eu lhe diria que essa questão que Devires colocou no decorrer da fala dele, seria o seguinte: quando nós colocamos um ponto de cultura dessa, nós crescemos as pessoas, nós ajudamos na sua transformação e damos condição de que ela possa, na verdade, de forma intelectual, ter uma visão melhor, mais exigente, mais criativa, mais crítica, e não deixar, ficamos reclamando muito de Petrolina, aqui nossos artistas, nosso material humano voltado à cultura, também se transfira para Petrolina. Essa que é a nossa vergonha, porque aí é meio de vida, estão buscando meio de vida, mas de forma decepcionante, porque no entristecer de você visualizar Petrolina e voltar-se a Juazeiro, você já se sente mal, em todo sentido de grandeza. Quando nós passamos pela orla de Juazeiro, observando realmente Petrolina, a gente vê aquela grandeza, pelo menos a nível de prédios e de crescimento, como o Devires colocou. Mas sentimos que a nossa grandeza cultural sempre foi maior. E por que não deixaram, pelo menos, que nós prosperássemos com essa grandeza mínima, que não depende desse alicerce tão grande, desses graus de investimento? Pudéssemos apenas purificar essas pessoas e, acima de tudo, conduzir e deixando apenas em manutenção seus prédios existentes, para que a gente pudesse daí, Devires, aproveitar. Então foi por isso que eu disse a ele, aquela praça para mim sempre transpirou cultura. Eu acho que aquilo ali, de forma aberta e, acima de tudo, liberta, aquilo ali o juazeirense iria retratar, ressuscitar e, ao mesmo tempo, fazer com que a cultura deles conseguisse hoje tomar um caminho, aquele caminho esquecido, esse caminho que foi tratorado, como você disse, foi massacrado, e que nós precisamos ver esse lado, e precisamos ver ainda numa situação de resgate. E esse resgate, Devires, eu falo aqui com um orçamento de 58 milhões. Juazeiro hoje tem um orçamento de 58 milhões. E para fazer cultura se gasta tão pouco, Devires. E a grandeza de enriquecimento, de conhecimento e a capacidade de transformação é tão grande. Então, o que falta realmente é um comprometimento maior. Eu acho que a nossa fala hoje vai cair como carapuça na cabeça de muita gente, que vai entender que o que Devires está falando é apenas ele está retratando com responsabilidade tudo aquilo que deixou no decorrer dos 36 anos de ser cobrado pelo próprio juazeirense. Que é a coisa mais fácil a gente dizer, o culpado é fulano de tal, como nós estamos culpando aqui, é o PT, é o governo do Estado, é o Juazeiro. Mas qual foi o momento aqui que o próprio poder público municipal disse, vamos sentar com o Devires, vamos sentar com todos e vamos transformar isso, porque o mínimo de investimento hoje no centro cultural
dará um resultado educacional de primeiro mundo. Ninguém pensa assim, porque engrandece as pessoas e automaticamente eles possam, num momento político desse, ver as coisas diferentes. Então é uma forma que nós estamos colocando aqui apenas para despertar vocês. A gente tenta, né? A gente tenta, quando eu coloquei e convidei Devilles, eu digo, Devilles, vamos lá que eu quero apenas um bate-papo sobre cultura, que é uma forma de fazer com que vocês acordem. Eu estou dando aqui eu sempre digo, um choque de 440 volts. Acorde, Juazeiro, desperte para a vida. Estamos aqui com uma pedra preciosa que está hoje ainda brilhando e, acima de tudo, não é só brilhando, é iluminando e trazendo, na verdade, clareza com lucidez ao juazeirense, para que eles possam dizer, meu amigo, nós temos muitas pedras preciosas ainda brutas que podem ser trabalhadas, né, Devilles? Então, Ramiro, eu coloco aqui e agradeço a você, mas espero aí que passar para você fazer o nosso fechamento. Na verdade, tem muitas pessoas perguntando aqui, estão me perguntando aqui o que é que eu faria se eu fosse eleito, se eu for eleito vereador de Juazeiro, o que é que eu vou fazer pelo bairro Alta Maravilha. Na verdade, Bianca, a conversa aqui a gente está voltada mais para a cultura, entendeu? Não é nem para falar, eu não estou nem aqui para falar sobre os meus projetos políticos, né? Eu vou falar aqui sobre cultura, porque eu acho que a gente falando sobre esse problema, essa problemática toda que está aqui com os artistas de Juazeiro, é mais importante a gente tratar desse assunto nesse momento do que sobre o meu futuro político. Na verdade, eu vou fazer uma live depois, e aí eu vou expor tudo aquilo que eu penso, né? Aí eu acho até que falta fiscalizar. Que eu aprendi com o Devilles. Pois é, exatamente. Então, assim, falta até que os vereadores fizessem uma fiscalização ali. Eu não vi, pelo menos eu não soube, Devilles, de que se você receber lá visitas, né? Porque o vereador ele pode sim fazer uma fiscalização ali, né? Bater uma fiscalização ali, 2 ou 3 vereadores ali, e fazer a denúncia do Centro de Cultura e fazer uma denúncia. Não, nós mesmos fizemos. Nós fizemos todos os encaminhamentos, todos os processos, tramitamos por todos os caminhos. Entendeu? Passamos pelo Ministério Público, encaminhamos documento, entregamos na mão do governador. Exigimos dele que fizesse, que se comprometesse, e ele se comprometeu. Mas ele também é falho. E aí estão fazendo pergunta aqui para Devilles. Eu vou fazer essa pergunta aqui em respeito ao meu amigo Felipe Juliano, e a gente vai encerrar. Ele está perguntando assim, Devilles, o que precisa fazer a nova gestão que assumir a prefeitura para resgatar a cultura de Juazeiro? A gente até falou, né? Mas eu vou dizer. Eu acho que precisa primeiro conhecer Juazeiro, querido. E eles não conhecem. Não se pode administrar sobre aquilo que não conhece, né? Sobre aquilo que não tem domínio, sobre aquilo que não tem conhecimento de causa. Então eu acho que o maior pecado da gestão pública é gerir sobre o lugar desconhecido. Eles não sabem de Juazeiro, eles não sabem das pessoas de Juazeiro, eles só sabem de mim porque é inevitável. É inevitável. Porque eu tenho um espaço de voz demarcado dentro dessa conjuntura, dessa sociedade juazeirense, mas tem muita gente por aí que não tem esse mesmo potencial de reverberação dos seus desejos, dos seus anseios. Seria conhecer Juazeiro e nós, juazeirenses, conhecer os pretendentes ao pleito de prefeito e de gestor municipal. Perfeito, perfeito. Devilles, chegou uma pergunta aqui para você, eu acho que você consegue fazer um link já com isso que você acabou de falar. Olha. A Cíntia Martins pergunta o seguinte, diz o seguinte e termina com uma pergunta. A comparação entre Juazeiro e Petrolina é descabida, como falou o Devilles, que colocou Juazeiro, na verdade, que comparou Juazeiro, na verdade, a Olinda, a Ouro Preto e a Paraty, se fosse bem cuidada. Seria muito difícil extrair da mente da população de Juazeiro essa ideia de inferioridade em relação à Petrolina? Olhe, se for pelo aspecto do desenvolvimento,
não é? Desse desenvolvimento óbvio que a gente enxerga nas coisas, não é? Nas vias, nas rodovias, nas avenidas, nas ruas, no edifício. Se for por esse prisma, e se a gente entender isso como desenvolvimento, a gente vai morrer de inveja de Petrolina a vida inteira. Porque Juazeiro está 100 anos atrás se isso é progresso, desse progresso de Petrolina. Juazeiro entrou numa corrida desenfreada para tentar se equiparar a Petrolina nesse aspecto aí, não é? De desenvolvimento, que deixou para trás o que era elementar. Juazeiro não precisava se equiparar, não precisava pegar corrida com Petrolina, porque Juazeiro tinha o que precisava. Nós precisamos, talvez, passar por um processo de reeducação. Nós precisamos aproveitar e possibilitar momentos de diálogos franqueados à palavra, à compreensão, ao entendimento sobre essa cidade, sobre a sua verdadeira essência, para que nós possamos criar uma ideia de administração pública para essa cidade que nós temos e para a cidade que nós queremos. Tudo vai ser a partir dessa consciência, porque, olha, a arte está pontuada, pautada, num aspecto de revolução extraordinária, como foi a ditadura militar, né? Como foi o regime militar. A década, o período do regime militar, os 20 anos do regime militar, foi extraordinário, porque inspirou muitos artistas, muitos poetas, e a música fervia, o teatro fervia, e o artista batia contra a ditadura, era perseguido, massacrado, morto, exilado, mas ele não se rendia. Compreende? Mas a revolução, para ser boa, ela começa dentro de você. Você só será capaz de promover a revolução da sua cidade, da sua rua, do seu bairro, da sua casa, a partir da sua própria revolução interior. Muito bom. Pessoal, fizeram uma pergunta ridícula aqui. Valdemar, você. Eu vou até falar porque foi cômico, entendeu? Eu poderia responder pelo Valdemar, mas era assim, ó. A gente está falando de cultura, mas era assim. Me disseram que esse pré-candidato aí está ligado a Paulo Bonfim. Isso é até uma ofensa, né? Eu posso responder. Não tenho vínculo nenhum com a prefeitura, não tenho vínculo nenhum com o prefeito. E a única coisa que eu criei foi o consórcio público, é o Constésio, que é entre município, que incorpora 10 municípios, que é de Campo Alegre de Lourdes até Canudos. São 10 municípios. Então a sede é Juazeiro. Então o fato, às vezes, de trabalhar hoje com gestão pública e com gestores públicos, que me traz aqui para despertar, na verdade, a organização do conteúdo, inclusive das políticas públicas culturais, voltada ao que Deviles falou aí, que precisamos é de planejamento e de forma participativa. Como seria isso? Eu ouvi Deviles, eu ouvi os artistas, eu ouvi aqueles que têm envolvimento hoje com a parte cultural de Juazeiro, que está hoje diante de uma situação de não poder nem expressar essa revolta, porque dizíamos que era ditadura militar. Hoje nós estamos dizendo que é uma ditadura socialista, porque no conteúdo comunista fecharam-se a educação, evitaram-se as transformações e, acima de tudo, não dando condição de que essas pessoas que se diziam ser, inclusive, fazer parte das organizações que levou ao comunismo e ao socialismo, porque eu fiz parte de muitas lutas, achando que a ditadura era o pior do pior. E quando eu entendi que aproveitaram da minha situação de inocência e me tiraram a cultura, automaticamente voltado a integrar a minha educação. E o que eu me senti hoje órfão e, acima de tudo, revoltado por não ter condição de Juazeiro hoje, de você não ter rádio e você possa se comunicar. Os blogs são manipulados, os meios de informações são manipulados.
e nós estamos aqui buscando, na verdade, liberdade de expressão. Então, o que eu estou te trazendo aqui é para te ouvir e, ao mesmo tempo, não só ouvir e levar informação a muitos que estão aí, né, com a mesma sede e, acima de tudo, quando você tratou de alimentos, e nós sabemos que o conhecimento é uma base de alimentação. E que esse conhecimento é o que está nos faltando diante de entender. Agora, essa provocação colocada por nós aqui, eu acredito que vai dar uma sacudida em muita gente. Espero vocês, inclusive, diante de uma realidade, que possam abrir muitos bate-papos culturais com muitas pessoas que estão hoje diante desse conhecimento que Devires tem, para que vocês possam daí se aprimorar e trabalhar melhor Juazeiro. Que é isso que a gente está buscando, Devires. Às vezes as pessoas falam assim, o fato de ser pré, eu sou pré porque eu sou habilitado e deixei de ser diante de uma desorganização partidária, que é aquele conteúdo que ingessa e evita e quer que talvez os candidatos sofram uma situação de acompanhamento da onde a gente não concorda com o Juazeiro. Eu concordo com isso que você colocou aí. Com liberdade, ouvir. Tudo que eu criei foi de forma participativa. Quando você disse, você criou um consórcio eu discuti nas bases, desde a periferia, a área rural, a área urbana, de todos os municípios, para entender e se trabalhar administrativa e integrar os municípios. Você imagina a grandeza. Então, quer dizer, hoje você choca em um momento que você pode transformar aqueles que vão gerir essa situação que aí nós imaginamos. Se não resolver agora, será mais quanto? Mais 4 anos. Aí Devires vai somar 36 mais 4, 40, e eu não sei se ele não vai estar cansado de dizer assim, não aguento mais. Ou então, ele acabar se transferindo totalmente para Petrolina, porque é isso que Petrolina está buscando. Resgatar hoje nossas peças mais raras e mais caras. Acho que essa possibilidade talvez eu pretendo ainda resistir por muito tempo. Pessoal, eu quero agradecer a vocês que nos assistiram, audiência muito boa. Muito obrigado por ter ficado aqui mais de 1h30 já de live. Eu aprendi muito hoje aqui com Valdemar Borges, com Devires. Queria dizer para Devires que eu considero você, Devires, patrimônio da cidade de Juazeiro. É muito difícil, Valdemar, as pessoas darem o reconhecimento das pessoas enquanto estão com vida, né? Enquanto tem vida, né? Geralmente faz isso só depois que a pessoa parte. Mas eu quero fazer uma homenagem aqui para Devires e dizer, Devires, você é patrimônio cultural aqui da cidade de Juazeiro. E eu me sinto muito honrado que na cidade de Juazeiro tenha grandes artistas e você é um deles. Então, muito obrigado por ter participado aqui comigo, com o Valdemar, dessa live. Eu me sinto muito honrado e agradecido a você. Na verdade, aprendi muito com você hoje. E eu vou passar você para poder fazer suas considerações finais e finalizar. Aliás, passar para o Valdemar primeiro e finalizar com o Devires. E eu vou aproveitar e fechar e também dando uma sugestão que nós fizéssemos aí no final, pudéssemos cada um citar um nome para testar a nossa cultura de conhecimento daqueles que fizeram parte e fazem parte da cultura de Juazeiro. Um exemplo só, vamos dizer, eu falo, Geraldo Pontes, aí Devires fala e a gente vai fazer aqui uma rodadinha para ver se a gente consegue, né? Então eu só tenho a agradecer, eu não tenho muito a falar, até porque eu gostei muito dessa ideia que me surgiu aqui. Então, agradecer a Devires, é uma gratidão imensa de poder levar, não só a mim, que ele me trouxe de conhecimento, mas que a gente possa daí reproduzir dessa forma, essa tecnologia, e que possa hoje as pessoas entenderem melhor Devires, conhecer melhor Devires e entender realmente dos propósitos que Devires ainda tem diante da resistência que você acabou de colocar. Eu agradeço muito por ter participado desse convite que eu fiz, que você de pronto atendeu de imediato, e que eu digo o seguinte, precisamos que você estive dos seus colegas da cultura nesse momento de exigir mais desses que se dizem estar hoje representando ou então planejando representar Juazeiro de uma forma política e que é muito importante no contexto de organização da transformação. Senão, ficaremos aí 4 anos e não sabemos. Até porque hoje nós estamos nos perdendo no conteúdo maior de entendimento e responsabilidade.
fica muito fácil confundir responsabilidade. Mas hoje você colocou com muita clareza quem são os responsáveis. E eu me senti responsável e estou fazendo a minha parte. Aquele beija-florzinho está fazendo a parte dele. Mas aí eu passo para você, para depois eu começar a citar esse nome que me deixou aqui meio enfurecido no sentido de falar. Eu não vou citar nome porque eu não quero cometer a mesma injustiça do primeiro momento. Talvez eu só queria aproveitar para retocar algumas pessoas que eu não lembrei, como Targino, importantíssimo, como Targino, como Manuquinha, Manuquinha é meu amigo, como Milton Miranda, não é? Como Ricardo Andrade, foram pessoas da minha absoluta estima e que eu acabei por esquecer. Só isso. No mais, eu quero dizer que é sempre uma oportunidade, é sempre oportuno falar do Juazeiro, falar do potencial cultural de Juazeiro, chamar a atenção para as nossas responsabilidades e eu diria que é inclusive um momento para se pensar. Candidatos, convide-nos para conversar, vamos debater, vamos conversar, candidatos a prefeitos, não é? Vamos conversar, vamos conhecer Juazeiro, deixa eu fazer essa provocação para ver se algum aí escuta e resolve talvez me chamar para uma conversa. Agora, venham prontos. Mas isso, eu não tenho mais outra coisa a dizer, não, um abraço a Juazeiro, que é do meu amor, e não procurem conhecer Juazeiro não, só retificando que você colocou. Ou procurem conhecer Deviles não, procurem conhecer Juazeiro. Viu? Uma terra sem cultura é uma terra sem memória, não sabe o lugar que é. Geraldo Pontes, vamos dizer alguns que eu lembro, e eu vou falar do nível da minha cultura, tá? João Gilberto, aí tá fácil, Ivete Sangalo, Mônica Sangalo, Parlim, Begão, quando você falou Begão eu conheço Begão de muito tempo, Manuquinha você já falou, Tagino você falou, nosso amigo de infância, puxa, eu chamo ele de Seu Antônio, que é o nosso amigo, eu chamo ele sempre de Seu Antônio e acaba, que é João Sereno. É que eu tenho uma piada com ele, nós viajamos de Salvador para cá, e nós temos uma história, João é meu amigo, a gente vive rindo de Salvador para cá, e rindo muito, e tem uma história de Seu Antônio, que aí ficou, eu chamo ele de Seu Antônio, ele me chama de Seu Antônio, João Sereno. Coração, Ave Maria, onde eu encontro João Sereno, o último encontro nosso em Jacobina, nós amanhecemos na noitada de Jacobina, assim, tocando violão e cantando. Então, nós temos muito, como diz Deveres, são muitos. E aí podemos dizer que nós somos ricos e pobres. Manassés, meu amigo Manassés, eu ouço o Manassés aí, não tem um tempo, o Manassés está praticamente fazendo live todo dia, e eu assim digo, poxa, a força do artista, né, tentando ainda conseguir ficar em pé diante de uma situação dessa, que é difícil, sabe, eles que sabem, diante da realidade. Então são muitos, nós temos alguns que eu vou ficar em falta, por falta de cultura. Essa é a prova que nós não temos cultura diante da realidade dos nossos artistas, né? Eu tive uma oportunidade também com Hertes Flex, como é? Hertes Flex, né? Tive quando nós fizemos uma campanha política e ele fez um teatro para Pedro Alcântara, eu posso falar aqui que ele não tem micro, e eu achei assim maravilhosa vir trabalhar. Então são muitos aí que eu vou passar para o nosso amigo Amir, que eu acho que deve lembrar de um bocado aí também. Eu lembro de alguns, né? Ele falou um monte aqui que eu também ia citar, mas eu vou citar Fabrício Fatel, o Bambam, né? Vou citar Cláudio Damasceno, vou citar Dadal, vou citar do Jandi, Dr. Edson Ribeiro, Joseph Bandeira, Alan Kleber. A gente tem um celeiro, né, de grandes artistas aqui, né? Dá direito até de errar. Né? Tem mais, mas você já falou um bocado que eu vou passar para Deviles, entendeu? Eu vou passar para Deviles. Lembre mais de algum, né? Para não ficar o sentido. Deve estar com medo também de se comprometer. Não, você sabe que não. Deviles.
porque eu ia acabar me repetindo num exercício que eu fiz um dia desse, por ocasião Bebela. Eu acho que eu coloquei naquele vídeo. Lendo as Ivo. minhas Lendo intenções. Tá tudo lá. Lendo Ivo. Então você tem que Vai no assistir, Face, né? procura lá no vídeo que eu falo lá. E os que eu não falei, eu falei agora aqui, que eu esqueci. Tá bom? Então, foi um Uma boa prazer, noite, né? obrigado a Obrigado. todos vocês, internauta. Mais uma vez, obrigado, David. Obrigado, pessoal.